Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos primeiramente confessar a Deus, a pessoa de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, os nossos pecados, aquilo que a nossa consciência e o nosso coração tem nos acusado. Amém? Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nos reunimos aqui nesta manhã para ouvir do Senhor a palavra que o Senhor tem para nós. Pai, nós sabemos que a tua palavra é viva e fala profundamente no nosso coração, nos ensina, nos fortalece na caminhada, nos mostra seguramente, Pai, pelo terreno que temos pisado na nossa caminhada. Mas, Pai, nós agradecemos o Senhor por tudo, que verdadeiramente o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça e proteção. Por isso, seja louvado, exaltado e glorificado o teu santo nome. E nós oramos e louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abrindo nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 25. Todos encontraram? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos de trazer para o nosso pensamento, nosso coração, primeira coisa, saber quem é esse tal de Isaías. Quem é Isaías? Então nós vamos saber que Isaías é um profeta. Mas o que é profeta? Profeta é aquele que recebe uma mensagem e informa, transporta essa mensagem a outras pessoas. A Bíblia nos ensina que Deus falou e fala de várias maneiras. Já falou pelos profetas, já falou por sinais, prodígios. Ultimamente ele tem falado no coração de cada um pelo Espírito. Mas isso não quer dizer que ele não fale para o profeta. Só que hoje os profetas, tem muita gente se julgando profeta aí. Profeta, nós vamos saber que o profeta é aquele que profetiza, fala para outras pessoas, sem saber o que está falando. Mas a pessoa que recebe aquela palavra, se a palavra for para ela, ela vai entender que está falando com ela, sem que a pessoa que está falando saiba. Então a profecia é de uma profundidade muito grande e não tem explicação. Porque profeta, não tem explicação. Muitas vezes acontece com todo mundo, alguém fala alguma coisa e te desperta para uma coisa, aí você vai, é sua particularidade, só falou com você, não interessa. Então, é função dos profetas. Teve os profetas em várias épocas da vida. Profeta em muitos tempos, profetas mais recentes. Isaías foi um profeta chamado profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque ele falou a respeito
da vinda de Jesus. Ele falou muito a respeito da vinda de Jesus. Os profetas falaram com uma situação, uns falaram sobre o povo de Deus, uns falaram sobre o sofrimento, uns falaram sobre isso, sobre a alegria. Tem os profetas menores, do que eu, pelo trabalho deles. Eu tenho profeta que falou uma profecia só, e está na Bíblia. Às vezes a gente nem entende, mas um profeta, se for ler assim, você não sabe, mas profeta é esse. Ele falou uma coisa, mas entenderam que era importante. Então, mas profeta não salva, profeta não é santo, nada disso, é profeta, foi usado. Nós, às vezes, servimos também de profetas. Mas Isaías, ele aqui, nesse capítulo 25, ele não faz profecia. Ele faz uma oração, um cântico de gratidão, louvando a Deus pelas misericórdias que Deus tem tido com ele em particular e com as pessoas, com o povo de uma maneira geral. Então ele vem e diz assim, nós vamos entender isso como um louvor, uma oração de Isaías. Ele diz assim, ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Olha a profundidade dessa oração de Isaías, ele falou com o coração. E ele aqui ele não falou publicamente, não, ele falou para Deus, falou no momento dele para Deus. E nós podemos entender aqui que nós temos essa oportunidade de falar com Deus. O verso 2 diz assim, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será retificada. Ele está dizendo o seguinte, um fato que aconteceu. Porque da cidade fizesse um montão de pedras, que a cidade acabou, a importância, a segurança acabou. Aí diz assim, e ele ainda viu, a fortaleza dos estranhos já não é cidade, jamais será retificada. Pelo que os povos fortes te glorificarão, os povos fortes, aqueles que têm fé, que acreditam, te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Olha a conversa de Isaías com Deus. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Não é na angústia de Deus, não é na angústia do necessitado, do pobre. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o bufo é como tempestade contra o muro. Está dizendo que para os tiranos, o bufo, aquela situação, aquela luta, é como uma tempestade contra o muro. Está fazendo contra o muro, para os tiranos. Com o calor em lugar seco, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. A soberba dos tiranos, dos perversos, dos donos da cocada preta, será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete
de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. O Senhor Deus dará neste monte alegria. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Não existe, só Deus é poder, só Deus é segurança. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Deus cumpre tudo aquilo que ele falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperava, ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. O Deus que nós aguardávamos, nossa esperança aconteceu, o Senhor veio, o Senhor chegou, o Senhor fez no meu coração. Eu sinto assim a tua obra feita no meu coração. Porque às vezes a gente fica esperando uma obra de Deus para todo mundo. Esse Brasil vai melhorar, esse mundo vai melhorar. Deus não tem compromisso com esse mundo, mas Deus tem compromisso conosco. Mas Deus, eu estou assim, não interessa. Como nós temos vivido paz e alegria, estamos caminhando em paz nesse mundo. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. Está dizendo que Moabe, ele será pisado, acabado, numa esterqueira, com água da cova da esterqueira. Situação de Moabe. No meio disso, estenderá ele as mãos como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. Mas vai lutar de toda maneira, mas ele não tem as bênçãos de Deus. Então ele não vai chegar a lugar nenhum. 12. E abaixará as altas fortalezas dos muros, abatê-la-ás e derribá-la-ás por terra até o pó. Meus irmãos, o que Isaías está orando? Ele está exaltando o nome de Deus, dizendo que mesmo nos momentos difíceis da vida dele, ele crê que Deus é poderoso sobre todas as coisas, que Deus reverte toda a situação, inverte todo o quadro de horror, mas no tempo dele. Porque às vezes nós recebemos aquilo que nós queremos, vai nos fazer mal, vai fazer de nós tiranos sobre os demais. Então nós devemos caminhar, sempre caminhar com o coração voltado para Deus. Nós não precisamos de ficar buscando a experiência dos outros. Nós podemos buscar a própria experiência que temos tido com Deus. Foi isso que Isaías disse aqui. Isaías disse que,
ele está em paz, porque ele está vendo tudo que os outros estão passando, que o mundo realmente não tem solução. Quem estiver esperando mudança do mundo está enganado, não terá mudança. Nós podemos mudar, mas o mundo não mudará. Toda mudança que o mundo fizer, para pior. Nós, às vezes, nós estamos vendo o Evangelho, um Evangelho religioso. O Evangelho religioso é igualzinho às religiões. Não vale absolutamente nada. São os tiranos que formam seus grupos para viver dele. Aquilo que às vezes a gente costuma dizer que é o pastor que está esperando da ovelha. A carne, o leite e a lã. Você não espera nada de organização nenhuma. Você espera em Deus. Em Deus. Então, esse aí é o que foi o louvor de Isaías, que é muito claro, muito claro. Se nós lermos isso aí, da Bíblia de capa a capa, nós não vamos entender absolutamente nada, mas se nós procurarmos entender quem foi Isaías, que foi a vida de Isaías, aí nós vamos entender que ele, apesar da luta e de toda dificuldade, ele traz um louvor ao nome de Deus. É o que nós devemos fazer, mesmo com a nossa dificuldade, trazer um louvor ao nome de Deus. Aí nós vamos ver nós entendemos isso como louvor, como uma gratidão de Isaías a Deus, mesmo diante das lutas dele, que se nós formos estudar a luta de Isaías, nós vamos chegar à conclusão que Isaías foi um homem muito sofredor, muito. Mas, o que nós vamos entender? O que Isaías quis dizer aqui? Deus reina. Em qualquer condição, Deus reina. Só Deus reina. Deus prepara um banquete para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Deus vence a morte. Aí, às vezes, as pessoas pensam, mas venceu a morte? Como venceu a morte se eu morro? Por quê? A vida não consiste nesse corpo. A vida consiste numa vida eterna, uma vida que jamais terá fim. Essa é a vitória de Deus sobre a morte. Como nós acabamos de ver, esse hino, esse capítulo 25 é um hino profético que anuncia a vitória final de Deus. O mesmo Deus que julga é o Deus que salva e consola o seu povo. O seu povo, às vezes, tem gente, o povo de Deus é o povo de Israel. Mentira, não é. O povo de Deus é da igreja, tá? Mentira, não é. O povo de Deus é aquele que espera em Deus. Em qualquer situação ele está com espera em Deus. Ele não teme, porque ele sabe que Deus é com ele. No verso de 1 a 3, nós podemos ver aqui que, verso de 1 a 3, o Isaías profere um louvor pela fidelidade soberana de Deus. Deus é fiel e é soberano sobre todas as coisas.
O profeta exalta o Senhor por seus planos eternos e fiéis. A história está sob o controle absoluto de Deus. No verso 4 e 5, Isaías fala de Deus como refúgio dos sofredores, dos oprimidos, daqueles que às vezes têm sido considerados o pior da espécie. O Senhor se revela como um abrigo para os fracos e aflitos. O Senhor se revela como fracos e aflitos. Porque quando nós estamos cheios de tudo, às vezes nós achamos que Deus não deu isso porque eu sou muito importante. Deus não dá ninguém importante. Ninguém é importante para Deus. Importante para Deus é o ser humano. Aquele que é despido de toda altivez, de toda senhorio de si, mas que vive na total dependência de Deus. A força dos arrogantes não prevalece diante de Deus. Força do poderoso, do arrogante, perante a sociedade, não prevalece. Um dia vai cair. O verso 6 fala a respeito de banquete. O que o banquete tipifica? Comunhão, alegria, plenitude espiritual. Comunhão ali está dizendo gordura, vinho. Isso tipifica alegria, paz, comemoração. Deus oferece abundância àqueles que confiam nele. Verso 7 e 8. A derrota definitiva da morte. Deus destruirá a morte para sempre. Não a morte do corpo físico, mas a morte espiritual. Ele enxugará os olhos de toda lágrima. E isso nós precisamos saber que isso Ele nos dá oportunidade, não futura, Ele nos dá oportunidade aqui. Nós, às vezes, quando nós nos encontramos em plena comunhão com Deus, Ele mostra para nós quanto Ele tem nos abençoado, quanto Ele tem nos fortalecido, como Ele tem cuidado de nós. O versículo 9 diz que o povo declara com alegria: este é o nosso Deus. Esperar no Senhor nunca é em vão. Isso é pessoal, é particular. Porque a igreja fulana de tal, igreja maravilhosa. Mentira. Pessoa. Deus não está buscando igreja, está buscando paga de ninguém, importância de ninguém. Deus está buscando almas, transformando vidas. Isaías 25 nos ensina que Deus governa a história, cuida dos aflitos e garante vitória eterna ao seu povo. Por isso nós precisamos de ler, compreender, às vezes perguntar o que não está entendendo.
para que possamos deliciar dos manjares que Deus oferece àqueles que confiam no poder dele. Se nós fôssemos fazer essas comparações aqui, essas defesas, que Deus não precisa de defesa, nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando disso, e cada verso desse aqui, se nós resolvermos fazer uma descrição a respeito do que ele está falando, eu faria 10 Bíblias dessa aqui. Então, nós vamos encerrar fazendo uma meditação que nós estamos falando a respeito de Isaías. Nós conhecemos a história de João Batista como profeta, também como profeta, que ele disse, antes de Jesus, ele veio para preparar os caminhos para Jesus, veio preparar o povo para receber Jesus. Mas o João, o evangelista, aquele que andou com Jesus, que aprendeu com Jesus, ele nos ensina em João capítulo 8, verso 51, ele diz que em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Isso é de uma profundidade impressionante. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, se guardar os meus ensinamentos, não verá a morte eternamente. E passará o momento, você ressurgirá no paraíso com Deus. Para ser mais preciso, vamos ler que o 49 diz, não, o 50 diz. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Jesus está dizendo. Ele diz, em verdade eu digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Quer dizer, isso só pode ser vivido pessoalmente. Isso não tem como se nós não vivermos isso, conversar com Deus, falar com Deus nos nossos momentos, Deus, por quê? O que está acontecendo? Temos que falar quais as nossas dúvidas, quais os nossos medos, quais as nossas dificuldades, o que nós não estamos entendendo, para que Ele possa falar no nosso coração e nos mostrar que Ele é Deus único, vivo e verdadeiro. Fica essa palavra na nossa meditação. Amém?